pergunto para você, será que ter sócio, ele contribui com o crescimento do teu negócio? Ou será que ter sócio é uma bengala para você e para o teu negócio, o que acaba segurando? Eis o case de uma empresária de mais de 25 anos no mercado da área de ensino, qualificação profissional, técnica muito específica, que, enquanto ela tinha sócio, o crescimento do negócio estava ok. A partir do momento que esse sócio saiu da sociedade para abrir outras empresas, outros negócios, inclusive morar fora do país, ela travou. O que aconteceu aí? Dependência emocional. Exatamente isso. Pois, quando sentamos juntas e conversamos sobre a história da empresa, os pontos onde a empresa cresceu, os pontos desafiantes que ela passou, sempre teve o quê? Uma ideia genial. E a ideia genial vinha da onde? Dela. Mas ela não acreditava, não confiava dentro dela nesse potencial, nessas ideias. Ela utilizava, sim, inconscientemente, o sócio como uma bengala. E pasmem, esse sócio ele já saiu da empresa há mais de 10 anos. E durante o processo de mentoria, nós ficamos mais de 3 meses trabalhando o quê? Vocês vão trabalhando esse sócio. E aí vocês vão dizer assim, como assim, Rô? Se ele saiu do negócio há mais de 10 anos, como pode ele estar ainda no negócio? Sim, energeticamente ele estava no negócio, pois foi desfeita a sociedade, mas o próprio pensamento da empresária, gestora do negócio, ficava associando ele, o que energeticamente, através do pensamento, traz ele para cá e trava. Então, algumas vezes, a opinião do outro durante anos, ela foi tão fortalecida que mesmo a pessoa, o sócio saindo, ele continuava sendo sombra no crescimento sustentável do negócio. Durante a mentoria, foram 6 meses de mentoria, encontros semanais, onde nós olhávamos toda a empresa, essa visão 360 do negócio, essa visão estratégica do negócio, mas não basta ter somente visão estratégica. É importante o quê? Ação estratégica. E vocês podem estar perguntando assim, mas Rosane, como que a gente sabia quais eram os pontos, os detalhes que precisava mudar, modificar? Interessantíssimo saber isso. Sabe quais eram os pontos? Travava nas vendas, rotatividade de funcionários, e ela falava assim para mim: eu sempre sento na mesma cadeira. Eu vou, contrato, acho que eu vou me livrar e eu sempre sento na mesma cadeira. E aí a gente utilizou uma ferramenta sistêmica que eu ensino dentro da formação em estratégias sistêmicas, chancelada pela ESIC Internacional. Nós aplicamos essa ferramenta de forma prática e adivinha o que era o sentar na mesma cadeira? Era sentar na cadeira do operacional e deixar a cadeira do empresário para quem? Para o sócio. Porque em determinados momentos durante a vida, durante a gestão deles, ele trazia alguns pontos que apequenavam ela. E ela estava ainda ali, inconscientemente, nesses pontos. Então, um grande potencial preso a questões do passado. E quando você fica preso a questões do passado, você não consegue olhar o futuro e crescer de forma sustentável o teu negócio. Então foram momentos que, trazendo para a consciência o que estava no inconsciente, ela conseguiu dar outro ritmo dentro da empresa e da organização. Iniciamos pelo planejamento estratégico da organização. Só que, quando a gente iniciou o planejamento estratégico da organização, o que a gente identificou? Os referenciais e norteadores estratégicos da organização estavam desalinhados. Então, eu disse assim para ela:
Abre o site da empresa. Vamos olhar o que o site da empresa está trazendo. E eu comecei a ler com ela. Missão, valores, visão, propósito. E aí nós utilizamos uma outra ferramenta que eu também ensino na formação de estratégias sistêmicas, que foi a validação desses referenciais e norteadores estratégicos. Alguns empresários, eles não percebem o quanto a cultura organizacional dentro da empresa, ela precisa ser alinhada de forma estratégica em atitudes diárias. É respirar. A empresa, ela respira cultura organizacional. Então, a gente fez todo um trabalho de base, que foi revisar os norteadores estratégicos, os referenciais e norteadores estratégicos, revisar planejamento estratégico e revisar os planos de ação. Só que planos de ação, eles precisam do quê? De metas, de indicadores, de objetivos reais. E aí também nós utilizamos o quê? Ferramentas de validação, que ensino na formação em estratégias sistêmicas. Afinal, o teu tempo é o bem mais precioso que você tem. A gestão no tempo é a riqueza que a empresa tem. Além, é claro, do capital intelectual, do capital emocional, do capital financeiro. Mas é o tempo. Então, aplicadas essas ferramentas, teve um salto quântico dentro da empresa e da organização. Qual foi o salto quântico nessa empresa e nessa organização? A visualização de quem eu preciso contratar, quais são os conhecimentos, habilidades e atitudes dessa pessoa para um cargo e uma função. Sim, nesse trabalho de base, nós também abordamos o quê? O organograma da empresa. Muitas pessoas, muitos empresários não dão atenção devida à cultura, planejamento estratégico e organograma dentro da empresa. E quando existe uma alta rotatividade dentro da empresa e da organização, é preciso sim olhar todo esse trabalho de base de campo para um crescimento sustentável do negócio a longo prazo. Além, é claro, da visão. Então, ela estava presa. Presa ao quê? Às situações do passado. E nessas situações, nós fomos utilizando ferramentas e técnicas práticas para trabalhar confiança, trabalhar virtudes, trabalhar coragem, trabalhar novo posicionamento, trabalhar toda uma gestão emocional. Eis a questão. Uma gestão emocional. E algo bem interessante é que todas as dinâmicas e práticas que a gente utilizava, que a gente fazia, tanto a empresa, quanto os funcionários, quanto os clientes, quanto os parceiros de negócio, olhavam na direção dela, esperando o quê? A decisão dela de próximo passo. E assim foram durante os 6 meses, onde teve revisão de organograma, novas contratações, e a empresa cresceu. O faturamento da empresa cresceu, teve uma nova estruturação. E ela traz assim para mim: Rô, quando você falava, eu não acreditava. E agora eu vejo a minha empresa, a minha escola, não como uma escola, e sim como uma empresa que contribui para a sociedade. Qual que é o ponto que eu quero chegar aqui? Visão de ecossistema. A empresa, ela está num ponto específico. Ela tem um propósito e ela contribui com os funcionários que ali estão, com a família deles, com os clientes, com a família dos clientes, com os parceiros, com os fornecedores. Então, é um grande ecossistema. E quando veio essa informação nela, foi o que impulsionou a realização dos próximos passos e desse constante crescimento. Esse é o primeiro case que eu trago para vocês. Ter sócio, sim ou não? Até que ponto ele é uma bengala? Até que ponto ele traz o crescimento sustentável do negócio? E quando a sociedade se desfaz, até que ponto continuo ali a um modelo antigo ou
eu me permito conhecer novas técnicas, novas ferramentas e sim, um diferencial com uma visão de futuro.